Olá, gente, tudo bem com vocês? Aproveitando esse momento, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para o seu coração, palavra essa que se encontra nos Salmos de número 130, que nos diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmos extraordinário, profundo. Olha que coisa extraordinária. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. A primeira coisa que nós percebemos nesses salmos é o reconhecimento que o salmista tem acerca do nível de vida em que ele está. Ele reconhece que ele está nas profundezas. Isso é símbolo do pecado. O pecado, ele nos suga para as partes mais baixas da vergonha. Esse é o poder que o pecado tem sobre a vida do homem. Ele leva o homem para um nível mais baixo da vergonha, do escárnio. O salmista reconhece o seu estado de miserabilidade. Só depois é que ele clama a Deus. Ele não clama ao Senhor sem que primeiro ele reconheça o nível miserável, as profundezas nas quais ele se encontra. Lembra de Naamã? Quando Naamã está lá em Israel, ele então leva ouro, leva prata, porque o objetivo de Naamã é: chegando eu diante de alguém, ou do homem de Deus, ou do rei, que estará orando por mim, eu vou apresentar a ele ouro, vou apresentar pratas, presentes. Então, ele chega diante da casa do homem de Deus, o homem de Deus então envia o seu moço, e o moço do homem de Deus tem uma notícia, uma mensagem do profeta dizendo: o meu Senhor diz para que Naamã mergulhe 7 vezes no Jordão e certamente será purificado da sua lepra. O texto diz que quando Naamã recebe esta mensagem, ele sai indignado e ele diz: esperava eu que o homem de Deus viesse até mim, impusesse as suas mãos sobre a minha cabeça, orasse por mim e então eu seria curado da minha lepra. Percebeu? Naamã tem uma lepra. Naamã deseja ser purificado da sua lepra, mas ele quer ser purificado da sua lepra sem primeiramente reconhecer que está leproso. Tanto é que os seus servos com humildade chegam diante dele e dizem assim: meu Senhor, o homem de Deus não lhe pediu algo difícil. E se ele tivesse pedido algo difícil, porventura o Senhor não faria? Afinal de contas, o desejo do Senhor é ser curado dessa lepra. A ponto de Naamã parar para ouvir os seus servos e então fazer conforme o homem de Deus já havia dito. Ele mergulha 7 vezes no Jordão e então ele é purificado da sua lepra. Primeiro ele teve que reconhecer o estado deplorável no qual ele se encontrava, obedecer à voz do profeta, mergulhar no Jordão e ser purificado da sua lepra. É isso que o salmista aqui ele está reconhecendo. Ele diz no qual estado ele se encontra, ele diz assim: eu estou nas profundezas, eu estou no mais profundo do abismo. Essa é a situação na qual eu me encontro. Mas eu sei que, embora eu esteja nas profundezas, é possível não continuar nesse estado. É possível não permanecer nessa situação. Mas para isso, eu preciso agora, depois de ter reconhecido o estado no qual eu me encontro, eu agora preciso clamar a Deus. Então, ele clama ao Senhor. Ele não exige, ele clama. Ele não exige, mas ele implora. Ele não exige, mas ele pede a misericórdia do Senhor. Ele tem consciência que Deus não é obrigado a ouvi-lo quando então a Deus ele clama. Mas ele também tem convicção
que se Deus quiser, se Deus desejar, Deus é poderoso para arrancá-lo da situação na qual ele se encontrava. Por isso que ele disse, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Outra coisa importante, ele reconheceu que a situação na qual ele se encontrava, ninguém poderia ajudá-lo. Ninguém tinha poder suficiente para tirá-lo das profundezas. Porque, repito, aqui é um símbolo do pecado. As profundezas, esse é o nível que o pecado conduz o homem. Por que o salmista clama a Deus? Porque ele entendeu. Se tratando de pecado, nenhum ser humano tem o poder e a capacidade de nos ajudar. O salmista, ele reconheceu que somente Deus tem o poder de arrancá-lo das profundezas nas quais o pecado o havia colocado e lançado. Meu querido e minha querida, você precisa entender, somente Deus tem o poder de te arrancar das garras do pecado. Somente Deus tem o poder de tirar você das correntes nas quais o pecado tem prendido você. Então, faça como o salmista, clame a Deus, após você reconhecer a sua miserabilidade. Ele vai te ouvir, ele vai te atender. Acredite, Deus tem todo o poder a ponto de fazer com que a mão poderosa dele alcance você, não importando o nível de profundidade no qual o pecado te lançou. Versículo de número 2. Senhor, escuta a minha voz. Olha que coisa impressionante. Versículo 2. Senhor, escuta a minha voz. O que é que o salmista está dizendo? Senhor, eu reconheço que não mereço de que me ouças. Eu reconheço que não sou digno de que atendas ao meu clamor. Mas eu suplico a tua misericórdia. Atenta para o meu clamor. Responda-me, por favor. Responda-me por bondade. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ele está dizendo, Senhor, inclina os teus ouvidos e por graça, por misericórdia, ouve quando a ti eu clamo. Versículo 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Olha que coisa extraordinária. O salmista está dizendo, reconheço a minha miserabilidade, sei que é possível não continuar nesse estado miserável e deplorável no qual me encontro. Se eu a Deus clamar, tenho consciência que Deus não tem nenhuma obrigação de me ouvir. Mas se Ele quiser, Ele pode com a mão poderosa me arrancar das profundezas. Mas eu também sei, se Deus olhar, e não for com olhar de misericórdia, mas olhar para a humanidade com olhar de ira, ninguém conseguirá subsistir diante da ira dele. Mas ainda bem que quando Deus olha para a nossa vida, que quando Deus olhou para a humanidade, Ele não olhou com olhar de ira, não olhou com olhar vingativo, mas Ele olhou para a humanidade com olhar de misericórdia, a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Nós precisamos entender, quando por Deus somos perdoados, tem um propósito. E qual é o propósito? Irmos para os céus. Não podemos ir para os céus se nós não formos perdoados. E o perdão é para que nós venhamos temer a Deus. Só teme a Deus quem por Deus foi perdoado. E se Deus te perdoou, passe a temê-lo. Se Deus perdoou você, é com o propósito de que você venha temê-lo. E todos aqueles que temem a Deus, eles trilham o caminho da santidade. Todos aqueles que temem a Deus, eles trilham o caminho da verdade, porque ele entendeu. Se por Deus fui perdoado, passei então a temê-lo, é porque Deus quer que eu habite nos céus com ele.
mas para que eu possa habitar nos céus com Deus, preciso reconhecer a minha miserabilidade, clamar a Deus, tendo consciência que Deus não tem nenhuma obrigação de me ouvir, e sei que se Deus olhar para a humanidade, e se não for com olhar de misericórdia, nenhum ser humano poderá subsistir diante dele. Mas também eu sei que com Deus há o perdão e que todo aquele que foi alcançado pelo perdão de Deus precisa temê-lo. Deus em Cristo abençoe você em nome do Senhor Jesus.